Adora, bacana mesmo, a voz dele é bonita. O Fábio, que bom que ele está aqui. Minha Rita está aqui, nosso pastor Jefferson, Vitória, pastorzinho Josias está aí, né? Nossa irmã Rebeca, todos que vieram essa noite. Somos gratos a Deus pela vida de cada um nessa noite. Que bom que você está aqui. Quero também agradecer a Deus pela vitória da Beatriz, pela grande bênção que Deus propôs para ela. Vai ser agora uma nova vida, né, Pia? É um novo modo de viver diante de Deus. Entrar numa faculdade é um grande passo para uma grande mudança na nossa vida, né? Então, se a gente estuda, se dedica, a tendência é você receber a sua bênção. Quarta-feira passada aqui, Deus falou poderosamente com elas, que estava abrindo portas para elas. Deus abriu essa porta, tu viu como Deus? Deus, ele abre porta onde não há portas. E aqueles que fazem a vontade do Senhor comerão o melhor dessa terra. O melhor da terra é para os crentes, não é para o ímpio, não. O ímpio tem muita coisa boa aí porque ele se esforça, mas o melhor da terra é para nós. Estamos na presença de Deus e Deus, ele só dá o melhor para nós. Só se colocar na posição com o Senhor. O Senhor sabe os desejos, as intenções dos nossos corações. E se esses desejos, essas intenções forem boas diante de Deus, Deus vai ver que aquilo que Ele te dá, colocar na tua mão, vai glorificar o nome dEle. E a tendência de Ele te abençoar é muito forte, muito grande, para que o nome dEle venha a ser exaltado. Você não pode receber de Deus algo do Senhor e deixar ali quieto, não. Você tem que se expor. Ela testemunhou hoje e vai testemunhar domingo para toda a igreja. Isso é importante, contar testemunho. Irmã Rosileia contando o seu testemunho. Gente, é muito milagre que Deus tem feito nessa obra, através das nossas orações, né? Através da nossa busca de toda a igreja orando e intercedendo. A gente vê as bênçãos do Senhor alcançar a vida das pessoas que nem estão aqui conosco, mas Deus tem curado, tem restaurado, tem feito grandes coisas na vida dos seus servos. Isso é tudo através das nossas orações. E nós vamos falar hoje sobre a soberania de Deus, querido, que nós vamos terminar esse capítulo. Nós sabemos que no mundo teológico existem muitos debates sobre esse capítulo 9 do livro de Romanos, mas o que eu quero trazer para você aqui é um olhar biblicamente aos olhos de Deus, não aos olhos de filosofias do que os homens já escreveram, porque são muitos estudos. Se você for estudar, você vai ver que realmente tem base bíblica. Então a gente não vai deixar um pouco de lado isso e focar num texto, e nós vamos viajar para 2000 anos atrás e ver qual era o contexto que Paulo queria explicar. Porque Deus é soberano, ninguém pode negar. Nenhuma linha teológica pode negar que Deus não é soberano, que não é bíblico. Que não é bíblico a pessoa falar que Deus não é soberano. Não, Ele é soberano, Ele está acima de tudo. E Ele tem um plano para a humanidade, e o plano dele ninguém frustra. Nenhum homem na face dessa terra tem poder de frustrar os planos do Senhor. Então o plano dele já está feito aos olhos dele, ele já sabe de tudo, por isso que ele é o soberano e poderoso Deus. Mas tem aquelas pessoas que querem contestar com Deus, que querem murmurar diante de Deus. Por que Deus age assim? Por que Deus deixa acontecer isso? Existem muitos questionamentos, mas apesar de todos os questionamentos que a gente vê no mundo secular, até mesmo dentro da igreja, nada se compara à soberania de Deus. E esse questionamento os judeus estavam fazendo. E Paulo sabia que ia chegar esse questionamento dentro do corpo da igreja. Porque nós sabemos que a igreja começou com os judeus. Discípulos todos de Jesus eram judeus. A igreja é judia. Só que os cristãos que estão chegando, que são gentios, é tanta gente se convertendo, porque é tanto milagre que está acontecendo. O evangelho está sendo pregado ali em todo o Império Romano da época.
O cristianismo engoliu praticamente todos os judeus da época. Porque cresceu, a igreja expandiu, e aquilo causou um ciúme em Israel. É o que o profeta Isaías diz, que Deus ia levantar um povo que ia causar ciúme. Quem é esse povo? Somos nós que estamos aqui, a igreja. Mas Deus não abandonou o seu povo, Paulo vai nos ensinar. Mas o questionamento os judeus faziam. Por isso que ele começa o versículo 19, acompanhe no telão e na Bíblia. Mas algum de vocês, Paulo quer dizer, vocês quem? Os judeus. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Falando, é questionamento para Paulo. Por que Deus agiu assim? Então, se Ele nos escolheu, se Ele colocou tudo na nossa mão, Deus profeta, Deus patriarca, deu a lei, então por que Deus nos culpa agora? Será que estamos errados? É isso que está acontecendo, é esse debate que está acontecendo. E Paulo vai dizer, mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou? Por que me fizeste assim? É perguntas. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para o uso desonroso? Mas desonroso de quê? Aqui está o segredo, que você não entender isso aqui, vai entrar na tua mente que Deus vai com a cara do João, mas não vai com a cara da missionária da Ciel. E o texto não está dizendo isso. Paulo está apontando que as promessas foram entregues nas mãos de Israel, mas que eles não quiserem, Deus passa o cajado para a igreja. E agora é os dois povos que pregam a palavra e ministram, só que a igreja está acima, porque é a igreja que está levando o evangelho. A igreja que está ministrando e pregando o evangelho. E os judeus estão com ciúme, por isso que ele diz, o oleiro não tem direito de fazer o barro que ele chamou, já que o barro não quer fazer vontade de Deus, Deus levanta outra. Por isso que essa obra aqui, se tu não queres, Deus coloca outra no teu lugar, porque a obra não é minha, é de Deus. Eu nunca me preocupei com isso, porque a obra de Deus não é minha. Quando eu estava no mundo, eu me preocupava com meus músicos, se viesse ou não viesse, eu ficava preocupado, mas aqui não me preocupa, é Deus. A obra de Deus, eu que tenho que estar na posição com Deus. Os líderes daqui que tem que estar na posição com Deus. Se tiver, Deus abençoa, enche a casa dele. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo um vaso para fins nobres e outro para o uso desonroso daqueles que não querem fazer a obra. Deus só trabalha com quem quer, Deus só trabalha com quem obedece. Deus não trabalha com desobediente, aprenda isso nessa noite. Se Deus, querendo mostrar sua ira, tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de ira preparados para a destruição. Que destruição daquele grande dia? Porque quando ele rasgar o céu, aí ele vem com ira. Aí ele vem como juiz. Ele não vem mais como servo sofredor, não. Ele vem julgar aqueles que não quiseram fazer sua obra. O que quer dizer? Se ele faz isto para tornar conhecida as riquezas da sua glória, os vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, porque Deus já sabe de tudo, Deus já sabe quem vai trabalhar, Deus já sabe quem vai fazer sua obra com amor, Deus já sabe quem é quem. Ninguém engana a Deus, Ele é o soberano. Ou seja, a nós, Paulo está dizendo a nós quem? Os judeus, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, um povo santo agora. A questão toda aqui é que eles não estavam recebendo o evangelho. A questão aqui toda é com Jesus, ele é a pedra de tropeço. Porque Jesus chama o que? Abraão e dá na mão dele, olha, essa linhagem aqui, vocês vão fazer a obra. E eu vou usar vocês. Mas o que aconteceu? Israel desprezou. Você lembra quando Jesus ia pregar lá no templo, o que era acontecia? Vinha mestre da lei, vinha os fariseus, vinha todo mundo questionar com ele.
Ele é a pedra de tropeço. Só que quando Jesus vem na plenitude do tempo, a partir de agora, a salvação e a bênção não é só para os judeus, é para todos os povos dessa terra. Para se cumprir a profecia que ele falou para Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ou seja, não só a nós, a quem também chamou, não apenas os judeus, mas também os gentios. Sabe o que Deus quer? É que os judeus e os gentios se unam para levar hoje a palavra de Deus para todo o planeta. É por isso que hoje muitos judeus estão se convertendo, estão pregando a Jesus, Yeshua. Principalmente os nossos irmãos messiânicos. Como ele diz em Oséias, agora ele vai ilustrar o profeta Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo. O que é que ele quer dizer aqui? Que Deus chamou nós, os gentios, mas a promessa foi para eles. A missão era eles evangelizar o mundo todo, só que eles jogaram, perderam a fé, não creram em Jesus. Por isso que Jesus vem e baixa o cajado nele, espalha eles por todas as partes do planeta, destrói o templo de Jerusalém que eu preguei domingo. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei a minha amada a quem não é a minha amada. Mas Deus nunca quis isso. Deus sempre quis que eles fossem luz para o mundo, luz para as nações. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filho do Deus vivo no final, porque Deus é soberano, já sabe de tudo, e a glória vai ser para ele. Isaías clama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo de Israel. Até hoje. Sabe o que Paulo quer dizer, pastor Germson? Que tantos os judeus, assim também como a igreja, é só remanescente que vai fazer a obra. É só remanescente que vai glorificar o nome do Senhor. É só remanescente que vai fazer a vontade de Deus. Deus só trabalha com remanescente. Por isso que lá em Gideão tinha mais de 30 mil pessoas. Pode mandar embora. Só ficou 300 lá. E foi com 300 que ele glorificou o nome dele. É só com os remanescentes, não se engane. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença, que eu falei, rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como semelhante a Sodoma e Gomorra. Porque a maioria do povo jogou a toalha, a maioria do povo se dispersou, a maioria do povo se apostatou a fé e abandonaram a palavra de Deus. Mas o remanescente sempre foi fiel. Por que a igreja não acaba? Porque sempre tem um remanescente. Sempre tem um remanescente para fazer a obra de Deus. Sempre tem um remanescente, Deus envia. A gente vê aqui na oração do meio-dia, às vezes a missionária pensa que vai dar só ela e a mamãe, e de repente ele chega aqui, está cheia a igreja, tem 7, tem 10, é Jesus que envia a obra dele. Se o remanescente não desanimar e fazer a obra, não tem como Deus não honrar a obra. Querido, levante a mão de vocês, sejam os remanescentes desses últimos dias. Você que está na live, você é um remanescente, você está assistindo essa live. Isso aqui é muito forte, querido. Se não fosse os remanescentes, porque Deus fez uma promessa para Abraão: olha para o céu, Abraão, não foi? Conta as estrelas se tu puderes. Assim será a tua descendência, não somente como as estrelas do céu, mas como a areia que está no mar. Só que esses descendentes, a maioria foram engolidos no deserto e morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Só os remanescentes entraram. E quando Deus rasgar o céu, é só os remanescentes que vão subir. A maioria vai ficar para a grande tribulação. Não tem para onde correr. Que diremos então aos gentios que não buscavam a justiça, mas obtiveram uma justiça que vem da fé? Olha só, a igreja chegou, tomou conta do pedaço, começou a glorificar o Senhor, começou a fazer a vontade de Deus pela fé em Cristo. Os judeus não tinham essa fé. Por isso que o Senhor chegou ali
Em Tiro e Sidom, com aquela mulher lá, a cananita, ele falou, nunca vi tanta fé igual dessa mulher. Não tem essa fé em Israel. O povo estava tudo com o coração duro, meu irmão. E como é que Deus vai operar? Como é que Deus vai fazer as maravilhas dele? Que diremos então, os gentios que não buscavam a justiça, a obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse a justiça, não alcançou porque não acreditou na pedra de tropeço que é Jesus. E a igreja abraçou Jesus, explodiu a igreja, querido. É isso que Paulo quer nos ensinar. Olha como é importante. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas pelas obras, os judeus nas cerimônias, nos rituais, que não precisava mais, Yeshua já tinha vindo, então não precisava, só bastava crer no Yeshua. Não precisava mais de tudo aquilo, mas... Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Por isso que eles iam para cima do Mashiach, de Jesus. Era só Jesus chegar em Jerusalém, eles caçavam Jesus. E depois começaram a perseguir Jesus de onde ele fosse. Aonde ele ia, eles iam lá perseguir Jesus. Contestar o ensino dele. Por que ele estava fazendo a pedra de tropeço? Jesus é a pedra de tropeço na vida daqueles que não querem fazer a sua vontade. Como está escrito, eis que põe em Sião, Jerusalém, uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você não é envergonhado se você glorifica o Senhor, se você acredita que Ele é o Rei, que Ele é o Mashiach, que Ele é o ungido de Deus. Vamos ficar de pé até aqui, querido. Viu como foi rápido? Matamos o capítulo 9. Vamos orar e encerrar esse culto, amém? Pastor James, vem.